Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Café com Aquarela. Um podcast com conversas para te estimular e inspirar na sua jornada em aquarela. Eu sou o Befrema e no episódio de hoje a gente vai falar dos materiais que atrapalham a nossa pintura em aquarela. Tema polêmico, mas acontece. A campainha tinha acabado de tocar. Eu saí correndo para abrir a porta. Era o carteiro Donizete, trazendo o pacote que eu estava esperando há alguns meses. Na afobação ali, eu peguei o pacote e quase nem dei obrigado pro carteiro, mas eu dei um obrigado correndo, já quase fechando a porta aqui do ateliê. Era um pacote que eu tinha esperado alguns meses, na verdade 3 meses esperando esse pacote. Eram alguns materiais que eu tinha comprado numa promoção de uma loja fora do Brasil. E era um conjunto de materiais novos de aquarela. Como estava em promoção, eu acabei comprando um monte de tinta em aquarela, um monte de pincel e 4 bloquinhos de papel de aquarela diferentes para eu testar. Abri os materiais ali, um monte de material empolgado, aquele cheiro bom de novos presentes que chegaram pelo correio. E aí veio o primeiro drama. Eu já tinha meus materiais de aquarela. E com a chegada dessa nova trupe aí, desse novo grupo de materiais, eu não tinha onde pôr os materiais. Porque a gente tem a mesa de trabalho, mas não tinha espaço para tanto pincel, tantas tintas novas, e eu tive que escolher. Acabei pegando ali os pincéis novos e deixando os antigos de lado, porque afinal eu tinha gasto meu rico dinheirinho para comprar esse material. Então era hora de usar os materiais novos de aquarela que tinham acabado de chegar. Escolhi um papel aleatório novo ali para testar, pus aquela gama de tinta no meu godê e peguei os pincéis novos. Comecei a pintura todo empolgado. Afinal de contas, aqueles meus novos amigos iriam entrar em ação. Aí eu comecei a minha primeira pintura com esse material novo, super empolgado. Comecei a pintar, a pintar, a pintar, a pintar. E no meio do processo, eu comecei a sentir que eu estava um pouco desgastado mentalmente. Não sei se eram muitas novidades, mas o sentimento que eu tinha é que eu estava demorando mais tempo para tomar as decisões de pintura com aqueles novos materiais. Continuei a pintura, mas eu percebi que minha energia foi caindo, foi caindo, foi caindo. E não necessariamente com os novos materiais a minha pintura estava ficando melhor. Ela estava ficando um pouco aleatória, vamos dizer assim. Porque como eu tinha muitas opções e eu estava ficando cansado, eu comecei a pegar os materiais ali aleatoriamente para fazer minha pintura. Não deu outra. Chegou no fim da pintura, ela não estava tão legal quanto minhas pinturas antigas com o material que eu já tinha. Tudo bem, porque a gente é brasileiro, a gente não dá o braço a torcer. Eu falei, vou fazer outra. E mal sabia eu que aquela situação ia se repetir por uma semana inteira. Eu pintando e me sentindo desgastado. E a pintura parecia que estava meio troncha, meio mais ou menos os resultados. Se você já sentiu um pouquinho confusa, desgastada durante seu processo de pintura em aquarela, porque você não sabia que material escolher, fica calma que isso acontece com todo mundo. Seja bem-vinda ao paradoxo da escolha, que foi um termo desenvolvido por um cientista americano chamado Barry Schwartz. O que é que o Barry diz no paradoxo da escolha? Ele diz que sempre que a gente tem muitas escolhas diante da gente para selecionar uma opção, o nosso cérebro ele entra em colapso. Diante de tantas opções, o nosso cérebro não sabe o que escolher e ele acaba, por segurança, se paralisando para você não tomar uma escolha errada. Isso acontece na aquarela, mas acontece em vários momentos da vida. Vou te dar 2 exemplos aqui que são muito bacanas. Quando você vai em um restaurante e tem aquele cardápio que tem 155 opções de comida, mais 120 opções de drinks, e você fica ali olhando, e chama o garçom e fala o que é isso, o que é aquilo, o que tem nesse drink, o que não tem, e você começa a se desgastar. No fim da noite você pede só uma Coca-Cola porque é algo seguro, que você já sabe o que é. Você está diante do paradoxo da escolha. Com tantas opções, você acaba ficando confusa e paralisada. A mesma coisa, quem gosta de ver Netflix para ver um filminho, fim de semana, chegou o fim de semana, tá chovendo, eu vou ver um Netflix. Quem nunca entrou na Netflix e ficou escolhendo entre vários
filmes ali, várias capinhas para você escolher, aí você clica, vê a descrição, mas fala, não, talvez eu não goste, aí você vê outro. Quando você percebeu, você perdeu 1 hora tentando escolher um filme para assistir, e aí você perde até a vontade de assistir o filme. Você fala, já passei, eu não vou ver nada aqui. De novo, o paradoxo da escolha em ação. Seu cérebro tentando te proteger de você tomar uma má decisão, porque você pode fazer uma escolha errada. No seu processo de aquarela, isso também acontece quando você tem muitos materiais aleatórios para escolher durante o seu processo de pintura. Mas mais do que isso, ter uma abundância muito grande de materiais vai trazer outros problemas que vão prejudicar a sua evolução na aquarela e vão deixar a sua evolução mais devagar. O primeiro desses problemas é que durante a pintura você vai ficar confusa em relação ao que você tem que usar em cada momento. Isso vai minar a sua energia e você vai começar a trazer escolhas aleatórias para a sua pintura. Vou pegar esse pincel aqui porque eu acho que ele é melhor para isso. Vou pegar essa cor aqui, que eu não sei se combina, mas eu vou pegar e vou pintar ela, porque eu estou vendo que a referência é marrom, então eu vou pintar de marrom. Isso vai tirar a sua energia e ao final da sua pintura, isso vai transparecer no resultado. Vai ficar um resultado menos potente, porque essa insegurança durante a escolha dos materiais vai refletir no conjunto final da sua obra. Quando a gente está insegura, isso acaba passando para a nossa pintura em aquarela. E por mais que o resultado ali seja satisfatório, você vai estar insegura em relação a ele, porque você não sabe de uma maneira racional o que você escolheu durante a pintura. E esse planejamento no processo de aquarela, ele é muito importante. O segundo problema, que ter materiais demais vai trazer para a sua pintura em aquarela, principalmente em relação às cores. Quando você tem muitas cores na sua paleta de aquarela, você vai tender a pegar as cores aleatoriamente e, mais do que isso, você vai tender a utilizar as cores puras, direto do tubo da aquarela ou da sua pastilha. O que eu quero dizer com isso é que quando você tem 10 vermelhos, você vai pegar o vermelho direto da paleta e passar na sua aquarela. Quando você tem 5 verdes, você vai falar, esse verde aqui. Não, é esse verde aqui. E você vai tender a não misturar as cores durante o processo de pintura, usando as cores puras. E isso vai trazer uma aquarela mais dura para você e uma aquarela com cores artificiais, onde as cores não se mesclam. E aí isso para o nosso olho é um pouco chato. Eu ia falar, é um pouco irritante, mas é um pouco chato, porque está tudo ali sem conexão e tudo muito vibrante. E a gente sabe aqui que um artista de aquarela, um dos primeiros pontos que ele tem que desenvolver é a mistura de cores, a harmonia de cores na aquarela. Então cuidado com esse excesso de cores na sua paleta. Isso vai te trazer pinturas um pouquinho mais pobres e sem graça. E o terceiro ponto, quando você tem muitos materiais de aquarela, você não consegue criar intimidade com o seu material. Então é como se você tivesse uma relação superficial. E lembra sempre que no seu estúdio, no seu ateliê, na sua mesinha de pintar aquarela, a sua principal companhia são os seus materiais. O que eu quero dizer com isso é que você tem que criar uma intimidade. Para os meus alunos, uma das primeiras aulas da comunidade Befrema da Aquarela é organizar o seu espaço de trabalho, mantendo os materiais sempre no mesmo lugar, com uma lógica de organização, porque é muito gostoso você sentar para pintar e saber onde está a água, onde estão os seus pincéis, a sua mesa já está na altura confortável para você pintar. Isso vai te dar mais prazer durante os processos e você já vai saber na sua cabeça o quanto aquela tinta escorre, quanta água você tem que pôr, quanto aquele pincel chupa a água, e isso aí vai ajudar nos seus esfumados, nas suas aguadas na aquarela. Você vai sentir o papel, tem papel que seca mais rápido, tem papel que seca mais devagar. E quando você cria essa intimidade com o seu material, você consegue abrir espaço para experimentação na sua aquarela e você se preocupa muito mais em trazer uma pintura bonita do que ficar escolhendo o material A ou B durante o processo de construção da sua aquarela. Dito isso, eu vou trazer aqui um dever de casa para você nesse processo de escolha dos materiais de aquarela. No meu caso,
com muita dor no coração, eu peguei essa compra enorme que eu fiz. Eu separei alguns materiais que eram interessantes para mim, que eram realmente necessidade. Então, desse monte de pincel que eu comprei, eu fiquei com 2 pincéis das tintas que eu tinha comprado. Eu percebi que algumas tintas eram mais fracas, que não fazia sentido trocar minhas tintas antigas por essas, então eu abandonei. Eu não joguei fora, confesso. Está guardadinho aqui, mas possivelmente é um material que eu não vá usar tão cedo, porque não faz sentido. O dever de casa que eu vou deixar aqui para você são alguns pontos importantes para você considerar quando estiver escolhendo os seus materiais. Primeiro ponto é: tenha poucos materiais e crie um bom relacionamento com eles. O que eu quero dizer é que ao pintar aquarelas, com o passar do tempo, você vai entender que os materiais são uma extensão daquilo que você está pensando. Como assim uma extensão, Befrema, do que eu estou pensando? Vou usar o exemplo do pincel. Eu tenho um pincel aqui que ele vai fazer 13 anos, exatamente isso. Vou fazer uma festa de 15 anos para ele já, mas é um pincel que eu tenho desde o meu começo da minha jornada em aquarela. É um pincel amarradinho da Winsor & Newton. Esse pincel está com a pontinha um pouquinho desgastada, mas eu tenho uma relação muito grande com ele, a ponto de eu saber o ponto de equilíbrio. Eu ponho o pincel assim no dedo, tipo um passarinho que eu criei. Eu ponho o pincel no dedo, eu sei o equilíbrio dele, eu já sei o peso, eu já sei a quantidade de água que eu tenho que usar. A gente criou um relacionamento tão íntimo que é como se ele fosse uma extensão da minha mão. Ele, quando eu estou pintando ali, às vezes eu percebo que nem parece que eu estou com o pincel na mão. Por quê? Eu já usei tanto ele, eu já sei o peso dele, eu já sei como ele encaixa na minha mão, que ele virou o meu melhor amigo durante a pintura. Em relação aos papéis, por exemplo, eu tenho minhas marcas de papéis preferidos. Porque eu já sei que esse papel aqui eu consigo fazer um esfumado desse jeito, eu já sei que a quantidade de água que eu vou pôr ali para ela não escorrer tanto, porque eu criei uma intimidade com esses papéis. Então, nesse quesito materiais de aquarela, hoje eu sou um pouco conservador. Eu não sou muito de testar novos materiais, porque eu quero focar no meu processo criativo. Então, o material ele acaba se tornando irrelevante, porque eu já sei como ele funciona. O segundo ponto que eu vou trazer aqui para você, você pode fazer hoje, tá bom? Não é para jogar seu material fora, mas você pode fazer essa lição de casa hoje. Passe um tempo pintando só com as cores primárias, as cores básicas. Para você que não sabe o que são as cores primárias na aquarela, são aquelas cores puras, o amarelo, o vermelho e o azul. Elas são primárias porque juntando essas cores você consegue chegar em todas as outras cores na aquarela. Então, juntando amarelo com azul, eu consigo fazer um verde. Juntando azul com vermelho, eu consigo fazer o roxo. E juntando vermelho com amarelo, eu consigo fazer os laranjas. Passe um tempo trabalhando com essa paleta reduzida na aquarela, porque você vai desenvolver um conhecimento que é crucial para você pintar aquarelas como um artista, que é a harmonia de cores. Quando você se força a misturar cores, a sua aquarela acaba ficando mais elegante e você acaba desenvolvendo uma lógica de pintura. Você sabe como as cores vão se comportar em harmonia. Isso vai trazer um crescimento muito grande para o seu trabalho em aquarela. Com o tempo, depois que você entender essa mistura de cores, você pode ter as cores secundárias, que são um roxo pronto, um laranja pronto, um verde pronto. Mas lembre sempre de ir crescendo essa paleta com muita calma e com muita inteligência. Porque na pintura, dificilmente a gente usa cor pura direto do tubo. A gente sempre tem que misturar essas cores para chegar numa pintura mais natural e mais harmônica, porque é assim que a gente vê as coisas na natureza. Beleza? Então esse exercício você faz hoje. Tira um pouquinho das cores que você tem e vá fazer uma pintura somente com as cores primárias, as cores básicas na aquarela. Terceiro ponto de lição de casa para você lidar com seus materiais de aquarela é fazer uma redução na quantidade de papéis que você tem. Mas Befrema, eu já comprei um monte de papel. Tudo bem, a gente vai usar esses papéis, mas eu quero que você pense no futuro em ter 2 papéis principais na sua jornada em aquarela. Um papel mais baratinho para você estudar, um papel que você não tenha dó
de dar as pinceladas, e um papel para você fazer obras mais finalizadas. Se você tem muitos papéis hoje, testa os papéis, escolhe aquele que você teve mais prazer ao pintar, que você conseguiu controlar mais, que você ficou mais satisfeita com os esfumados, com as aguadas que você fez, e esse vai ser o seu papel companheiro. Na aquarela, o principal material que faz diferença no acabamento das suas obras é o papel. Então, se você ficar trocando de papel toda hora na sua pintura, você não vai conseguir estabelecer aquela relação íntima que a gente conversou. E aí o processo de pintura vai se tornar muito complexo para você. Então tem um papel sem vergonhinha para você estudar e testar pinceladas, testar linhas, misturas de cores, e um papel para você fazer pinturas mais refinadas, pinturas com acabamento melhor, e sempre utilize esses papéis. No meu caso, eu tenho meus papéis preferidos. Para estudar, eu uso papel Monval, que é um papel baratinho, ele é bem parrudo, dá para testar, dá para cutucar, dá para jogar água e ele resiste. E para fazer minhas obras de exposição, encomendas, as obras profissionais, eu tenho duas marcas de papéis preferidos, que é o papel Arches, que é uma marca francesa, e o papel Saunders, que é uma marca inglesa. Quarta lição de casa para você aplicar na sua escolha de materiais em aquarela. Isso aqui é um hábito que você pode levar para outras coisas na vida. Eu sei que hoje a gente tem muita abundância e é muito mais fácil comprar material pela internet ou nas lojas, mas faça o seguinte: anota essa dica porque ela é importante. Só compre materiais de aquarela, e é difícil isso, tá? Eu vou confessar que às vezes eu não sigo essa dica. Só compre material novo de aquarela quando você acabar com o seu material atual. Isso é um hábito que eu estou incorporando na minha jornada, porque eu sou um pouco emocionado. Eu sou como você, eu gosto de comprar material, mas compre novos materiais quando você sentir a necessidade. Quando o papel estiver acabando, quando a tinta estiver acabando, aí você compra um material novo. Isso vai te criar o hábito de consumir aquelas coisas que você adquiriu. E você vai manter o seu espaço de trabalho sempre organizado. Porque quem nunca foi pintar alguma coisa e aí, onde é que está a minha tinta? Onde é que está o pincel? Aquele monte de tinta jogado em cima da mesa. E aí você quer aquela cor amarela e você não acha aquela corzinha. Então crie o hábito de renovar o seu material somente quando for necessário. A gente cuida do planeta, cuida do bolso e ainda pinta melhor em aquarela. O nosso último ponto para finalizar esse café com aquarela, para você levar para a sua vida e para a sua jornada na aquarela, é um conselho que eu dou para todos os alunos que chegam na comunidade Befrema da Aquarela, que é meu projeto de ensino de pintura. O melhor material de aquarela é aquele material que você já tem, porque você já experimentou esse material, e nesse começo de jornada a gente vai focar em desenvolver o seu pensamento artístico, o seu olhar artístico, e esse material que você já tem vai ser importante para você começar a desenvolver a sua técnica na aquarela. Você vai pintar com o material que você já tem, porque o material ele não pinta sozinho. O valor de uma obra de arte é aquele artista que está ali por trás da pintura. Ter esses materiais, vamos chamar assim, de escassos, vai criar um artista de aquarela mais parrudo, que sabe a diferença entre o material que ele utilizava quando começou e a diferença entre o material novo que ele está comprando agora. É muito importante o artista ter essa consciência de que o material ele é só um ponto que te ajuda a traduzir a obra que está na sua cabeça. Com o tempo, é normal você sentir a necessidade de fazer trocas de materiais, mas não é necessariamente essa troca de materiais que vai fazer você pintar pior ou melhor em aquarela. O melhor mesmo é você ter consciência da sua escolha durante esse processo artístico. Então use um material que você já tem, foque em compreender o que está acontecendo na sua folha de aquarela, para quando você refinar esse material, a sua aquarela ser ainda melhor e você ter muito mais
prazer ao pintar. E lembra sempre dessa tríade: papel, tinta e pincel. O principal na aquarela, se você for investir o seu dinheiro na troca de materiais, é o papel. O papel é o que faz mais diferença, então escolha um bom papel. Depois nós temos as tintas e os pincéis. Nos meus pincéis, hoje eu tenho 3 pincéis muito bons que me acompanham em todas as pinturas, e eu tenho pincéis sem vergonhinhas que eu vou comprando com o passar do tempo, mas que é mais para brincar, esses pincéis. Eu recomendo que você tenha pelo menos um pincel amarradinho. Eu uso da Winsor & Newton. É um pincel que começa com R$100. Nossa, Befrema, que pincel caro! Mas como eu disse, o meu pincel amarradinho eu tenho há 13 anos. Então, se você está pensando em pintar aquarelas como um artista, esse pincel vai te ajudar muito durante o seu processo. Esse é o pincel principal e os outros você vai comprando com o tempo, mas esse eu recomendo ter. Em relação às tintas, utilize as tintas que você já tem. E se você tem uma tinta escolar, tipo Pentel, Léo e Léo, a próxima tinta que você vai comprar, eu recomendo que seja a tinta Van Gogh, que é uma tinta estudante da Talens, e ela já é quase uma tinta profissional. Ela tem transparências, ela alastra de uma maneira muito bacana e ela tem um preço muito em conta. Vai ser ótimo para você pintar. E eu prefiro as tintas em tubinho porque elas rendem muito mais e elas estão sempre limpas. Outra tinta muito boa é White Nights da Nevskaya Palitra, que é uma tinta russa. Na Rússia ela é profissional e ela chegou no Brasil com um preço muito bom. Ela é um pouquinho mais cara do que a Van Gogh, mas se você quiser investir numa tinta que tinja mais a sua pintura em aquarela, essa é uma tinta muito boa para você escolher. E se você quiser partir para as marcas mais profissionais, aí a gente pode bater um papo, porque cada marca tem uma peculiaridade. Tem tinta que é mais fininha, tem tinta que é mais vibrante, tem tinta que espalha com uma facilidade melhor. Então, entre as tintas profissionais, a qualidade ela é equivalente, mas cada uma vai ter características próprias que você vai poder escolher de acordo com o seu gosto pessoal e com o seu estilo de pintura. Mas lembra sempre que o papel é o principal. Finalizamos mais um Café com Aquarela. Espero que você tenha gostado desse episódio. Tome cuidado com o paradoxo da escolha. E um conselho para você é ouvir esse podcast enquanto está pintando, porque aí você vai tendo insights e tem uma companhia para sua pintura em aquarela. Lembre-se de assinar esse canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do nosso Café com Aquarela. Um beijo para você, até o nosso próximo encontro.